Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Este novo vídeo é uma honra e um privilégio imenso, sem exagero, gente, de estar aqui conversando com vocês hoje. Faz um pouco mais de um mês que eu tenho compartilhado esses vídeos no YouTube e eu gravo com uma certa antecedência por causa dos meus compromissos. Mas eu sinto hoje a necessidade de conversar com vocês sobre um assunto que esteve na mídia 2 semanas atrás, muito fortemente, que é a questão do cidadão não, engenheiro civil melhor do que você. Mas um parênteses, como eu disse antes no começo, muito obrigada por estar aqui. Eu quero convidá-los a assistir este vídeo e a outros também, se é a primeira vez que você está passando pelo canal, para ver se você tem afinidade com a minha energia, com o conteúdo que eu compartilho aqui. Se vocês gostarem, compartilhem, curtam, deixem seus comentários e se inscrevam no canal. Ativem o sininho para que vocês recebam notificação a cada vídeo que eu compartilhar. E vocês terão a minha imensa gratidão. Gente, no dia de hoje eu tenho 98 inscritos, o canal tá começando, tá engatinhando, mas eu já tenho recebido mensagens muito carinhosas, feedbacks, sugestões também de pessoas que têm assistido, e já é uma vitória imensa para mim, porque eu não sabia realmente se eu ia conseguir tocar o coração de alguém. Então já é uma vitória e eu me sinto extremamente lisonjeada. Então, se você tem me acompanhado desde o começo, muito, muito, muito obrigada. E se é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E obrigada pela sua audiência, tá bom? Gente, então, voltando. Eu sinto que essa questão... Às vezes eu tenho um pouquinho de resistência de falar sobre assuntos polêmicos, mas não dá para querer só falar sobre coisas que são politicamente corretas e não divide opiniões. Então, eu sinto essa intuição, essa chamada muito forte a opinar sobre essa questão do cidadão não, engenheiro civil melhor do que você. Gente, então, não é para crucificar as pessoas que fizeram essa fala, a companheira da pessoa que se pronunciou dessa maneira muito infeliz na realidade, na minha opinião, mas é uma questão na hierarquia e no sistema de classes no Brasil que eu acho muito importante que a gente comece a nos dar conta, a perceber, a nos incomodar realmente com isso, gente. Eu sou enfermeira, mas eu trabalhei como auxiliar de enfermagem e técnica de enfermagem no Brasil por muitos anos. Gente, a hierarquia é tão grande que eu lembro que em certos hospitais nos quais eu trabalhei, enfermeiras na maioria, né, mas alguns eram enfermeiros do sexo masculino também, eles não sentavam no restaurante, na cantina, né, no refeitório, com os auxiliares e técnicos de enfermagem. Era muito segregado. Uma pessoa que tem um posto hierárquico profissional mais alto simplesmente não se misturava com os outros. Então isso é uma questão, na minha opinião, extremamente limitada, gente, porque isso nos reduz a nossa profissão. Nós somos aquela identidade profissional que nós temos. Eu sou enfermeira, eu sou médico, eu sou advogado, e isso me define. Porém, na realidade, nós temos inúmeras identidades. Inúmeras. Nós somos mães, pais, filhos, irmãos, amigos, professores. Às vezes a gente tem uma posição, uma atividade na nossa comunidade, e muito frequentemente, gente, aquela nossa profissão primordial pela qual a gente garante o sustento da nossa família, o nosso sustento, a gente paga as contas, a gente sobrevive, a gente vive, é uma parte da nossa identidade. E muito frequentemente nós temos outras identidades podem ser até mais fortes, mais pertinentes. Vamos supor que eu seja uma motorista de ônibus, uma motorista de táxi, por exemplo, Uber. Então, essa minha profissão primordial paga as minhas contas, sim, mas não tem esse poder aquisitivo, esse poder social igual ao de um médico, um advogado, um contador. Porque a minha qualificação, o status da minha profissão não é equivalente. E isso diminui o meu poder
na sociedade, infelizmente, mas não deveria ser assim, porque, como eu disse, nós não temos uma sociedade, uma identidade somente. Essa motorista do Uber, por exemplo, ela pode ser uma líder comunitária, ela pode ser uma organizadora de uma ação social, de caridade, ela pode ser uma líder religiosa, ela pode ser uma mãe de família, um pai de família, entende? Então, há outras comunidades, há outras identidades que a gente exerce e a gente se atribuída só pelo que a gente faz, mas não pelos nossos valores, pela nossa filosofia de vida, é muito injusto. É extremamente injusto. E eu não tô aqui hoje para atacar esse casal que se comportou de maneira lastimável, na minha opinião, mas veja só a questão. Eu assisti uma entrevista posteriormente, que muitos de vocês talvez tenham visto, na qual o casal foi entrevistado e o entrevistador perguntou para ela, que eu agora não lembro o nome da esposa, da pessoa que falou essa frase lastimável para o fiscal sanitário, se ela gostaria de pedir desculpa, né, de se retratar em função da frase que ela usou. E ela disse, não, acho que desculpa não é adequado, porque eu tenho o direito de questionar. Mas veja só que ela se ofendeu pelo marido ou parceiro dela ter sido chamado de cidadão. E ela não estava questionando o ato do fiscal, ela já começou agredindo, ela já minimizou a postura dele. E o interessante é que o fiscal da vigilância sanitária, ele tem, na realidade, mais formação do que ela. Ele tem mestrado e doutorado em uma área que agora eu não lembro. Mas não é essa a questão, gente. A questão é o respeito. A questão é a gente dar muito poder ao status social e muito menos à essência. E a essência que é o principal. Como dizia o Pequeno Príncipe, né, no livro do Pequeno Príncipe que ele falou para a raposa, eu acho, o essencial é invisível aos olhos. Então, esses títulos não são o essencial. Agora, a minha questão, o que eu quero realmente chamar a atenção nesse vídeo de hoje, gente, é de onde vem essa mentalidade limitante na qual a gente dá tanto valor ao estereotipo, à casca, né, a imagem, a máscara que a gente usa na sociedade. Isso, eu acredito, que vem da nossa característica de colonizados, por exemplo. Quando os europeus colonizaram o Brasil, interessante que eu aprendi na escola, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, que os portugueses descobriram o Brasil, entre aspas, bem depois que eu fui entender que eles não descobriram, o Brasil já era habitado pelos nativos indígenas. Então, os portugueses estavam realmente na busca de explorar terras novas e dominar. E em vários relatos escritos, em vários materiais que os colonizadores deixaram registrado, não só os portugueses, mas os espanhóis também, eles se referiam aos nativos como pessoas não civilizadas, como selvagens. Só que alguns nativos realmente guerreavam entre si, eu não sei dos detalhes, mas o explorador, o homem branco europeu que estava realmente explorando aquelas terras novas, eles usavam essa questão da linguagem, de dizer que os indígenas eram os selvagens, mas quem roubava, explorava, quem matava, sacrificava e escravizava, inclusive, eram eles. Então aí gera a questão, quem eram realmente os selvagens nisso? Eram os indígenas que andavam desnudos e livres? Então, essa questão da linguagem, de atribuir o poder para quem está mais estabelecido, para quem está mais forte na história, é um poder, uma técnica de manipulação. E isso funciona, isso está muito arraigado na nossa cultura brasileira. A gente dá, sim, o poder para as pessoas que têm mais poder aquisitivo, que têm uma posição mais forte na sociedade. Mas isso é limitante, gente. Como eu falei já em outros vídeos, em outro vídeo, o poder dos escravos negros, por exemplo, era imenso, mas eles não tinham a autoestima deles era
tão massacrada, tão esmagada, que eles não sabiam do poder deles. Então, o colonizador, o opressor, ele sabia disso, como manipular. E isso a gente carrega ainda no nosso consciente coletivo. As pessoas que têm uma posição hierárquica, uma posição na sociedade mais forte, de mais poder, elas usam isso para intimidar, né? Aquela questão, aquela fala que era, não sei se ainda é, acredito que sim, muito famosa no Brasil, você sabe com quem você está falando, que é já para intimidar e para mostrar o poder. Mas essa questão agora, por exemplo, do coronavírus, gente, é uma prova de que nós somos da efemeridade da nossa vida, como nós somos vulneráveis. Claro que também é verdade que os pobres, as classes mais desfavorecidas estão mais à mercê do vírus também, por razões óbvias. E a sociedade mais hierárquica, mais alta, está mais protegida, sim. Mas, de um modo geral, isso é sempre uma técnica. Todos os colonizadores, não só os portugueses que colonizaram o Brasil, os espanhóis, os ingleses que colonizaram diversos países também, eles usam essa técnica de fazer essa lavagem cerebral para intimidar e mostrar o poder deles. E interessante também outra coisa que eu estava pensando, eu sou do Rio Grande do Sul, e tem uma colonização muito grande de italianos, alemães no Rio Grande do Sul. E as pessoas, de um modo geral, sentem orgulho de dizer: o meu sobrenome é italiano, o meu sobrenome é alemão. Porque isso dá esse status. Os europeus sabiam muito bem como usar esse poder, essa superioridade. E usam até hoje, inclusive. Eles se acham realmente superiores em muitos aspectos. Mas aí os brasileiros diziam com muito orgulho: mas eu não sou da Silva, eu não sou dos Santos, eu não sou Oliveira, eu sou, sei lá, Cicarelli, primeiro sobrenome italiano que me veio à mente agora. E quando esses brasileiros com cidadania italiana ou portuguesa viajam para a Europa, para a Itália, ou para Portugal, ou para a Espanha, eles são muitas vezes discriminados por questões imigratórias, por questões de discriminação racial, porque eles são brasileiros. Então veja bem que dentro do Brasil as pessoas usam isso para se enaltecer muitas vezes. Essa teoria, essa crença de que porque eu sou um europeu, eu tenho uma descendência europeia, eu sou melhor. Então isso é muito limitante, gente, porque e a questão também, voltando à questão do engenheiro civil, não tinha necessidade nenhuma dela querer humilhar o fiscal, porque ela não estava questionando o fato dele, qual é a ofensa de ser chamado de cidadão. Ele estava simplesmente exercendo o trabalho dele, mas a vontade de humilhar e de minimizar é muito forte. Então, gente, esse vídeo de hoje é muito simples, é um convite de coração aberto para que nós possamos refletir mais sobre isso, sobre as nossas crenças, sobre para quem a gente dá o poder, a gente concede o poder, e para a gente não se intimidar, para a gente ter sim respeito com todas as identidades, com aquele pai de família assalariado que trabalha duro, o catador de papel, o papeleiro, sei lá, não importa, gente, a gente tem que ter respeito com todo mundo, até por questões de karma, sabe? Porque eu não acredito sinceramente que ninguém nesse mundo material, físico, que esteja envolvido com o crescimento pessoal, com a expansão da consciência, em ser melhor, em ter um mundo melhor, não consiga ignorar esses fatores essenciais da humanização, do respeito ao próximo. Então, o meu convite de hoje é muito simples, gente. Não use essa força, essa intimidação, e não se deixe intimidar também, porque você tem o seu valor, quaisquer que sejam as suas identidades. Use a sua ética e também a sua autoestima, porque essa questão da manipulação da autoestima é para oprimir, e muito frequentemente o oprimido se torna o futuro opressor. Então, que a gente tenha mais consciência para agirmos com mais amorosidade, com mais carinho, com mais compaixão, tá bom? Muito obrigada por assistir e até a próxima.